Eu acabei de sair da sessão de cinema, eu assisti o He-Man, Mestres do Universo, e nesse vídeo eu quero te trazer tudo o que eu achei sobre o filme. Qual a minha opinião? Será que o filme tem pontos positivos, tem pontos negativos? Vale a pena você pagar pelo ingresso? Como que ficou o ator que interpretou o He-Man? Será que ele fez o bom papel, que não fez? Como que tá a atuação de todos os personagens? Será que o esqueleto foi bacana, não foi? Eu vou trazer um resumão aqui de tudo que eu achei sobre o filme e dar a minha humilde opinião sincera sobre tudo que eu achei. Eu não sou nenhum especialista de cinema, eu não sou crítico, eu não sou nada disso. Eu sou simplesmente alguém que, como você trabalha de segunda a sexta, precisava de um pouquinho de entretenimento, saiu de casa para ir ao cinema assistir o filme e eu vou te trazer quais sentimentos esse filme conseguiu arrancar de mim. Começando pelo o He-Man em si, né? O He-Man é um desenho que, putz, acompanhou toda a minha infância. Eu me lembro assim, tenho sensações, eu consigo sentir o cheiro de momentos em que eu estava na sala assistindo He-Man, aquele sofá antigo, sabe aquele cheiro daquela napa antiga de sofá que a gente usava antigamente. Eu consigo sentir o cheiro, porque o chão da minha casa, quando eu era mais novo, ele era aquele vermelhão que a gente chamava. Então eu consigo sentir o cheiro do vermelhão. Eu consigo, enquanto eu lembro do desenho do He-Man, lembrar de sensações que aquela época me trazia. Então é um desenho que foi muito importante para mim, e com certeza pode ter sido para você, que viveu naquela época de 80, naquela época de 90, porque realmente você comentava sobre o He-Man a todo momento. Eu tinha espada do He-Man, eu tinha fantasia do He-Man, eu tive um aniversário do He-Man, que basicamente era um bolo cheio de glacê, um refrigerante, no Rio era Simba, né, do lado, e aí você tinha uma plaquinha do He-Man de gesso atrás, e era isso, era o aniversário, e putz, era incrível, cara, é incrível. Foi uma fase realmente muito incrível da minha vida, e que eu lembro com muita nostalgia, e eu acredito que todo mundo que viveu essa época também tem um sentimento bom, porque o He-Man era realmente uma febre ali no final dos anos 80 e nos anos 90. Eu tive o privilégio de passar por tudo isso, de acompanhar tudo isso. Só que quando você vai ao cinema assistir um filme do He-Man, tudo bem, você não pode sair achando que você vai assistir um filme do Senhor dos Anéis, que você vai assistir um filme que tenha toda uma história complexa. Isso não vai acontecer, né? Se você lembra dos desenhos como era antigamente, era uma história simplória, uma animação que realmente tinha ali algumas dicas. No final, o He-Man sempre trazia ali alguma lição de moral pra gente. O filme desenho do He-Man era isso, era caricato, era um desenho realmente feito para te entreter. Então não tinha uma expectativa muito alta com relação a ver uma história complexa. Eu sabia que isso não ia acontecer. Eu acho que eu nem queria ver isso também. Eu queria ver o simples do que era o He-Man. Então o He-Man, ele era muito importante para mim e por assistir o filme, ele acabou me trazendo muito esse sentimento de nostalgia também, tá? Falando sobre o Nicolas Galitzny, eu não sei falar o sobrenome dele direito, eu acho que é Nicolas Galitzny, isso aí. Então, será que ele convenceu, não convenceu? Eu, particularmente, achei que convenceu muito. Pra gente que tá acostumado com o He-Man de antigamente, eu tinha também o boneco do He-Man, era um He-Man estilo Conan, né? O bicho era fortão e tudo mais. Então, no começo, gerei um pouquinho de estranheza por não achar que ele fosse tão forte quanto um Conan, quanto era o He-Man. Só que não ficou estranho, assim, a ponto do filme ficar ruim. Pelo contrário, eu acho que o personagem encaixou muito bem. O ator ele convenceu muito como He-Man. Tanto quanto o Príncipe Adam, né? Enquanto ele tá na Terra também, a fase da Terra, inclusive, é bem rapidinha, não se preocupe. Ele não fica muito tempo na Terra. Eu acho que a parte da Terra foi até importante para a trama, o modo como eles trouxeram a passagem dele pela Terra, eu achei que ficou muito bem feita, então não foi um problema ele ter passado pela Terra, eu achei que ficou bem legal essa parte, inclusive. Então eu achei que ele convenceu na Terra, tem cenas muito engraçadas dele, ele convenceu como Príncipe Adam. Depois, ele claramente, né, isso é um ponto importante também,
ele claramente ele é um He-Man novo, ele acabou de, ele está se descobrindo ainda como He-Man, então é normal que ele ainda não entenda direito como usar seus poderes, ele ainda está ali se adaptando, né? A jornada do herói dele está apenas se iniciando. Então eu acho que o ator ele carregou muito bem o papel de He-Man, ele me convenceu como He-Man. Ele é óbvio que não dá para fazer um depara, né, do He-Man da animação com o do filme. Eles fizeram uma adaptação sim para uma geração mais atual, com pontos de nostalgia, com as cores do He-Man, com o cabelo do He-Man, ficou muito parecido. Mas eles fizeram uma adaptação sim para uma geração atual também passar a conhecer o He-Man. É literalmente você levar seu filho para que ele tenha essa vivência também com o personagem, né? Para que ele conheça um personagem que foi tão importante pra gente. Então, sim, o Nicolas, cara, ele mandou muito bem como He-Man. Eu achei que as cenas que ele participava eram realmente cenas muito boas. Foi bacana demais. O filme ele possui muitas referências ao desenho, você vai gostar demais. Você não precisa também ter acompanhado o filme do He-Man, ter feito, assim como eu vivi, história do He-Man, você não precisa ter visto o filme, ele, apesar de ele trazer muitas referências, fazem sentido durante o filme, então não se preocupe com isso. Todos os personagens são muito bem desenvolvidos, é claro que eles não entram numa trama. A trama de cada um é um pouco genérica, assim como era no desenho. Eles são simplesmente jogados lá, tem uma apresentação rápida. Cara, é isso. He-Man é isso. Não adianta você esperar alguma coisa muito diferente disso, tá? O Esqueleto, pra mim, cara, ele carrega o filme, assim, é muito bom também. A atuação do Jared Leto como Esqueleto ficou muito legal. O Esqueleto, ele é, pra mim, olhando assim, ele é ele é um cosplay pro plus, assim, ficou muito bom. O Esqueleto, é óbvio que o Esqueleto, ele é caricato, ele faz piadas de tiozão do ano 90, dos anos 90. E, cara, o Esqueleto, ou você gosta dele ou você odeia o Esqueleto. É bem isso. Não tem um meio termo, assim, pro Esqueleto. Inclusive, eu não vou dar spoiler aqui sobre o filme, mas ele tem meio que uma conversa que ele tenta explicar por que ele é o Esqueleto. E basicamente é porque ele é mau, né, gente? Ele é um vilão. E os vilões dos animes dos anos 90 não tinha uma explicação complexa, porque a infância dele foi desse jeito e foi maltratado, sofreu bullying, não sei o que. Não, que ele era vilão porque ele era vilão, ele é mau porque ele é mau, não tem uma explicação complexa por trás disso, ele simplesmente quer dominar o mundo e é isso, tá? É isso, a explicação de um vilão dos anos 90 era basicamente isso. Então não tinha muito aquela coisa complexa de se entender, toda uma psicologia por trás do vilão. Cara, não, ele é o Esqueleto, ele tá lá, ele tá causando, tem as piadinhas dele, tem os poderes dele que ficou muito legal, realmente a atuação de Jared Leto ficou muito bacana e é um ponto super positivo desse filme. Falando de um outro ponto que eu achei que ficou legal e ao mesmo tempo não, é do Pacato, o gato guerreiro. O CGI dele, dá pra ver ali alguns pontos que não ficaram tão legais, porém, pessoal, é He-Man, pô. Não dá também pra você esperar algo pro plus, né? Não é um filme do Homem-Aranha da Marvel que gastou milhões e às vezes bilhões, sei lá, quanto que se gasta no filme da Marvel. Não é isso. É um filme que se propõe a gerar entretenimento pra você. Só que o personagem, esse gato guerreiro, se manteve todas as características do desenho. Então isso eu achei fantástico. O CGI no começo ele me desconectou um pouco, mas isso não gera nenhum tipo de problema pro filme, cara. Ficou muito legal. O Gato Guerreiro, o Pacato ficou fantástico. Realmente gostei muito dele, tá? Então, apesar de ser um filme moderno, ele traz bastante sentimento de nostalgia. Um outro ponto positivo são as cenas de ação do filme. Eu achei que ficaram incríveis as cenas de ação. Eu achei até que poderia ter um pouco mais. Tem algum momento ali no meio do filme que o filme dá uma agarrada, você pensa que vai e não vai, dá uma enroladinha, você pensa, putz, será que a história vai, sei lá, não vai por esse caminho? Aí o filme muda. Mas isso também não ficou ruim. Eu achei que depois que o filme acabou, eu entendi o motivo dessas cenas, porque com algumas cenas tiveram que ser um pouco mais devagar, mas tem algum momento ali do filme que eu achei que poderia dado um pequeno corte ali para o filme ficar um pouco mais dinâmico. Mas fora isso, fantástico também. O humor desse filme é um ponto que ou você gosta ou você odeia também, tá? Eu acho que algumas piadas encaixaram muito bem,
outras piadas nem tanto. Algumas piadas foram incríveis, eu achei que, putz, perfeito, todo o cinema deu risada, foi muito legal. Tem algumas que, putz, não se encaixaram tão bem. Tem algumas piadas de tiozão, sim, principalmente o esqueleto acaba fazendo muita, então se você que é dos anos 90, você vai gostar dessa parte. Então a parte de piada, pra mim, ficou meio a meio. Teve piadas que encaixou muito bem, que encaixaram de um jeito que, putz, você dá muita risada. Tem outras que você fala, putz, isso aqui não ficou tão legal, achei que não precisava. Era uma cena um pouco mais séria, eles foram lá e encaixaram uma piada no meio. Achei que não ficou tão legal. Eternia, pra mim, ficou legal. Ficou legal, é óbvio que é um filme de CGI, você olha pro filme e você sabe que tem um fundo verde ali atrás, mas, cara, eu achei que eles realmente fizeram um bom trabalho, a Eterna ficou muito, muito bacana mesmo. O filme tem 3 cenas pós-créditos, eu não vou comentar aqui sobre o que são essas cenas, mas eu recomendo muito que você espere para assistir as 3 ficaram muito boas. O mentor, para mim, cara, ficou muito bom. Realmente eu gostei muito. Algum ponto ali no começo eu fiquei um pouco preocupado sobre o caminho que estavam levando o mentor, mas depois eu vi que ficou bacana, ficou bom realmente. Poderia ser mais aproveitado até, mas eu achei que ficou muito bom. As cenas de ações ficaram fantásticas, o esqueleto ficou fantástico. Eu acho que vale muito a pena assistir, sim. Mas vá, assim, para você, cara, você tem que se livrar de qualquer sentimento de, putz, de que você vai ficar. Sabe, não espere um filme complexo, não espere um filme que vai, putz, trazer altas reflexões sobre a vida. Não, cara, é um filme do He-Man. Então vai para entretenimento mesmo, sabe? Eu gosto de ir no cinema e eu sempre classifico os filmes que eu assisto dessa maneira. Putz, valeu a pena eu ter saído de casa, me gerou entretenimento. Eu não tô preocupado com todo o resto. Todo o resto é só um ponto adicional que a gente acaba trazendo ali, comentando. Mas a história, num contexto geral, me trouxe um entretenimento bacana. Trouxe. Cara, valeu demais. Então é um filme que vale muito. Se você gosta do He-Man, compensa assistir. Se você tem esse sentimento de nostalgia, assim como eu, viveu o auge, a época de ouro do He-Man no Brasil, assista também, tá? Então eu acho que o filme funciona muito bem. Eu achei que o Nicholas ali funcionou muito bem como He-Man. Todos os outros personagens encaixaram muito bem. Eu não tenho o que falar sobre a atuação da galera. Realmente é um filme que compensa você sair de casa, principalmente ali. Eu acabo muitas das vezes assistindo filme na segunda-feira, né? Segunda-feira, normalmente cinema tem promoção, você paga meia. Esse filme, como era lançamento, eu queria muito ver, eu acabei vendo na pré-estreia, inclusive eu vi na pré-estreia esse filme. Mas a maioria dos filmes eu acabo assistindo ali com promoção para você pagar meia e tal. Geralmente para você sair de casa, levar a patroa para ver um ambiente diferente, ver um cineminha. É um encontro bacana. Então é isso, pessoal. Essas são as minhas opiniões sinceras sobre o filme do He-Man. Mais uma vez eu digo, essa é a minha opinião. Se você pensou algo diferente, se você assistiu, putz, eu não gostei desse ponto, acha que isso poderia ter falado de tal ponto que você não falou, comenta aqui, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para me ajudar a fazer esse canal crescer, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo. Valeu!